Olá, galera do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marciano e estou aqui para passar mais um conteúdo histórico para vocês. Eu espero que vocês gostem e o nosso conteúdo está presente na terceira unidade, ou seja, no terceiro livro, no capítulo 1. Eu acredito que vocês ainda não têm esse livro, mas eu irei explicando e irei passando as atividades que tem no livro. Então, o nosso capítulo é o primeiro reinado e o período regencial. E o que é isso, mais ou menos, professor? Bom, é o período que o Dom Pedro I assume, como o primeiro imperador do Brasil, até o período em que o Dom Pedro I tem que voltar para Portugal, porque o seu pai morre lá em Portugal, o Dom João VI, e ele volta para Portugal para tentar ser o rei de Portugal, e ele deixa aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro II. Porém, o Dom Pedro II não poderia assumir como um imperador porque era uma criança, e a Constituição brasileira, de 1824, não permitia isso. Então, quem é que fica no seu lugar é os regentes, os comandantes regentes que ficam no lugar do Dom Pedro II, do Dom Pedro II e Dom Pedro I, e eles ficam, e esse período é conhecido como período regencial, até quando há o golpe da maioridade, que é algo que vocês vão ver depois. Então, vamos continuar com o nosso capítulo, Então, o primeiro ponto, gente, é falar das guerras da independência do Brasil. Isso é o primeiro ponto, as guerras da independência do Brasil. Bom, os processos de independência, o processo de independência brasileiro é igual aos processos de independência das ex-colônias espanholas e inglesas? Eu posso dizer que sim ou eu posso dizer que não? Bom, a resposta é não. O nosso processo, ele foi um processo rápido e elitista. Como assim, professor? Rápido e elitista. Porque, se vocês prestarem atenção, nas colônias inglesas e espanholas, nas ex-colônias, houveram guerras, batalhas, e esses processos duraram longos e longos anos. E aqui no Brasil foi algo rápido, gente. Não houve grande derramamento de sangue. Assim, houve, e é isso que eu vou explicar para vocês hoje. Professor, agora eu estou confuso. Como assim? Houve derramamento ou não houve? Gente, a história oficial fala que o período, ou o fato que marca a independência do Brasil é o grito do Ipiranga, o grito nas margens do rio Ipiranga pelo Dom Pedro I. Independência ou morte, pronto. Esse é o fato que a história oficial brasileira descreve como foi o fator principal da independência do Brasil. Mas não devemos considerar isso. E é por isso que eu estou aqui. Mas por quê, professor? Porque essa é uma visão simplista que restringe o real entendimento de como se formou o Estado brasileiro. Por quê, professor? Porque essa, gente, é assim, sempre que um governo ganha, ele tenta fazer algo, para ficar marcado na sua história. Então foi isso que ocorreu. Tivemos aí o período do Império, o Império teria que mostrar heróis. Quem é o primeiro herói? Dom Pedro I. Ele é herói por quê? Porque ele conseguiu a independência do Brasil. Mas o que foi que ocorreu no Brasil nesse período? Gente, houveram guerras. Isso mesmo, guerras. E isso não é lembrado pela história oficial. Então, o 7 de setembro de 1822 foi apenas o primeiro passo no processo de ruptura entre o Brasil e Portugal. Era preciso que todo o território brasileiro reconhecesse a independência do Brasil. E isso não ocorreu de imediato, pessoal. As províncias que se envolveram diretamente com a independência foi o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os restantes das províncias, algumas não aceitavam esse processo de independência. Não reconheciam a independência do Brasil. Por quê? Porque eram regiões de domínio português. Então, houveram resistências em outras províncias. Por exemplo, na província da Bahia, da Cisplatina, que é o atual Uruguai. Nessa época, o Uruguai fazia parte do Brasil e era conhecido como Cisplatina. Então, o Grão-Pará, que é onde hoje é Amazonas e o Pará, o Piauí e o Maranhão, houveram resistências. E eu vou explicar ao longo da nossa aula de hoje essas resistências.
Olha, gente, se vocês prestarem atenção, as províncias que de imediato participaram no processo da independência do Brasil foram Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Se vocês prestarem atenção, essas são as províncias e os estados mais desenvolvidos nas questões populacionais e econômicas. Por quê? Porque foi a elite dessas três províncias que participaram ativamente do processo de independência. Se vocês forem ver a República, na época da República, que vocês vão ver isso mais adiante, muito depois, acho que só no nono ano, vocês vão ver que Minas Gerais e São Paulo ficaram alternando o poder à tal chamada política do café com leite. Mas enfim, vamos voltar aos processos de independências, né, no Brasil. Vamos falar na resistência na Bahia. Bom, vamos explicar um pouquinho como foi o processo da resistência na Bahia. Com a chegada da família real em 1808, a região ganhou reforço de 2.500 homens vindo de Portugal. Então, qual era o papel desses homens? Era fiscalizar exatamente os comerciantes, os donos de terra brasileiros. Então, isso gera uma insatisfação dos baianos com a presença portuguesa na região. Então, o conflito teve início antes mesmo do processo de independência do Brasil, antes mesmo de 1822. Na verdade, foi meses antes do processo de independência. Enquanto o processo de independência do Brasil foi em 7 de setembro de 1822, o conflito ocorreu lá na Bahia em 25 de julho de 1822. Teve início, na verdade, né, pessoal? Por quê? Os políticos da Vila de Cachoeira, que ficava a 120 quilômetros de Salvador, declararam que Dom Pedro era o regente constitucional e defensor perpétuo do Brasil, ou seja, era o cargo maior do Brasil. É claro que isso ia gerar uma revolta aos portugueses que estavam na Bahia. Então, essa galera, no dia 25 de julho, vai fazer um desfile de comemoração, e o desfile de comemoração foi interrompido por moradores portugueses que atiraram na galera que estava participando do desfile. Então houve um tiroteio e começou a guerra na Bahia. Então é uma guerra que vai durar mais ou menos um ano, guerra mesmo, vários conflitos, morreram várias pessoas. Inclusive teve a participação da Maria Quitéria, que foi uma mulher que não podia mulher entrar no exército, tá, pessoal? Então ela entra no exército, se veste de homem, parece com a história da Mulan, né? E ela vai guerrear contra os portugueses. Então tem uma resistência muito forte, né? Um ano de guerra aqui na Bahia. E os baianos conseguiram expulsar os portugueses da Bahia. Agora eu vou explicar o processo da resistência no Piauí. Bom, o Piauí é um estado aqui do Nordeste brasileiro e na época era um tradicional produtor de gado, e a burguesia comercial e os proprietários de terra estavam ligados a Portugal. Existiam muitos portugueses no Piauí. Então, Oeiras era a capital do Piauí entre os anos de 1759 a 1851. E grande parte das vilas do interior estavam sob o controle das tropas portuguesas. Então, em 19 de outubro de 1822, a vila de Parnaíba adere à independência. E em janeiro de 1823, a capital Oeiras também adere à independência. Quando Parnaíba adere à independência, em 1822, o que é que vai acontecer, pessoal? O pessoal de Oeiras vão começar a brigar entre si. Tem uma parte que adere à independência e tem uma parte que é pelo lado dos portugueses. Então há um conflito também no Piauí. Várias e várias pessoas vão ser assassinadas nesses conflitos, tiroteios diários, enfim, várias pessoas vão morrer. E o conflito vai ter o seu fim em 31 de julho de 1823. Agora eu vou falar da resistência no Maranhão. Então lá no Maranhão era basicamente um reduto de portugueses. Era muitos portugueses mesmo. Basicamente, o Maranhão na época era uma das províncias mais ricas do Brasil. Por quê? Porque tinha muita proximidade com a Europa, porque ficava mais perto, né? Ficava ali ao norte do Brasil. E tínhamos o quê? Uma elite agropecuária e agrícola. E elas eram ligadas a Portugal. Então, em julho de 1823... o exército brasileiro, né, o comandante-geral,
pega os navios brasileiros e colocam a bandeira portuguesa para chegar à capital, São Luís, e conseguir tomar a capital. Porque lá estava havendo uma grande resistência, porque haviam muitos portugueses e eles não reconheciam a independência do Brasil. Então o exército vai invadir São Luís, camuflado, né, com as bandeiras portuguesas, e os portugueses que estavam em São Luís pensaram, não, eu acho que são os reforços portugueses que estão chegando, porque estão com a bandeira de Portugal. Então o exército chega com a bandeira de Portugal, quando chega lá eles rendem os portugueses, e aí há um conflito pequeno, não durou foi poucos dias mesmo, acho que foi 4, 5 dias. Em 31 de julho do mesmo ano, em 1823, o conflito teve o fim. Houveram apenas 5 dias de batalha, mas, se vocês verem aí, foi mais ou menos um ano de resistência dos portugueses no Maranhão. Só que batalha, conflito mesmo, foi 5 dias, mais ou menos isso. Então agora eu vou falar da resistência no Grão-Pará, que lá também basicamente era a mesma coisa que acontecia no Maranhão. Tínhamos uma elite agrícola e pecuarista, também que eram ligadas a Portugal. E a região sempre viveu em constantes brigas políticas. E os militares da patente baixa do exército viviam pedindo melhorias nas condições de trabalho. Então o exército brasileiro usa a mesma estratégia que usou no Maranhão, utilizando as bandeiras de Portugal para conseguir chegar na capital sem dificuldades. E foi isso que aconteceu, os portugueses se renderam, porém, quando os portugueses se renderam, estoura uma rebelião dos militares da baixa patente lá no Grão-Pará. Então a rebelião ela é abafada, sufocada pelo exército em 20 de outubro de 1823. Então no Grão-Pará também houveram guerras, batalhas, e também teve essa rebelião pelos os militares da baixa patente. E a região da Cisplatina foi uma região que fazia parte do Brasil e tinha vários espanhóis também, descendentes de espanhóis na região, que sempre desejaram sua independência. Então, posteriormente, a Cisplatina vai se desvincular do Brasil e vai se formar ali naquela região o novo país, que é o país Uruguai. Então vamos falar do reconhecimento da independência do Brasil. Obviamente que esse reconhecimento ele é fruto dos interesses econômicos de várias nações, sobretudo da Inglaterra, que influenciaram bastante na questão aí do reconhecimento da nossa independência. Mas o primeiro país a reconhecer o Brasil foi os Estados Unidos, em virtude da doutrina Monroe, que é a América para os americanos. Aquela questão, né? O presidente Monroe, ele era a favor né, de ajudar os países americanos a não serem recolonizados, ou seja, se as metrópoles, por exemplo, Portugal voltasse ao Brasil, a Espanha voltasse às suas colônias na América, os Estados Unidos poderiam ajudar essas nações a lutarem contra o processo de recolonização. Então, sob a pressão inglesa, Portugal também concordou em reconhecer o Brasil como independente em 1825. E os Estados Unidos reconheceu o Brasil como nação em 1824. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa atividade está aí no WhatsApp, eu mandei para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Então, fiquem na paz e até a próxima semana.